Eu acho que nós não temos dimensão do que é o crime que o Reginaldo cometeu e pelo que ele está sendo acusado. Mas nós temos um compromisso com a verdade, sim. Com aquilo que a gente acredita. Sim. Eu não estou pedindo para tirar o que dá para tirar. E o resto não dá para tirar. Eu estou pedindo para os senhores analisarem a versão da defesa, porque eu acredito, de fato, que essas qualificadoras não estão presentes nesse caso. E eu vou repassar mais uma vez para os senhores o porquê que eu acredito nisso. A doutora disse assim, não dá para negar a facada, não dá para negar a morte. De fato, não dá para negar. Mas se eu não tivesse compromisso com a verdade, aqui hoje, eu poderia negar a intenção dele. E aí, o que esse crime se transformaria? Numa lesão corporal seguida de morte. Tem uma pena baixíssima. E eu teria argumentos, se eu quisesse, para sustentar isso aqui. Mas é uma versão penal perdida. Por isso que eu não suspeitei. E eu conversei com ele antes, comecei eu sobre a pena e eu acredito. Há mais ou menos um mês e meio atrás, eu fiz um júri aqui, que o menino deu 8 facadas, todo crime. E eu suspeitei que ele não queria matar. Por quê? Porque eu acreditava que naquele caso ele não queria matar mesmo. Então, eu não estou aqui sem compromisso com a verdade, ao contrário. Eu tenho compromisso com a verdade, com a defesa do réu, com a defesa da justiça. Qualquer um que tiver nesse banco, seja pela defensoria pública, particular, qualquer um que tiver nesse banco, defendido por mim, defendendo na clara, vai ter esse mesmo compromisso. Primeiro, com a verdade, porque o réu, eu só aceito ser constituído como réu se ele assumir a responsabilidade do fato e a verdade. Eu já perdi cliente porque o cliente queria ficar foragido. Eu falei, eu não defendo o réu foragido. Eu não defendo. A primeira coisa que eu falei para ele, eu não defendo o réu foragido. Você quer eu, como advogado, eu vou te buscar e vou te levar na delegacia. Então, eu tenho sim compromisso com a verdade. Então, vamos entrar agora na questão das qualificadoras novamente. Eu sei que a doutora entendeu o que eu quis dizer, e eu sei que é papel dela vir aqui e rebater aquilo que eu disse. A minha preocupação principal é se os senhores entenderam o que eu quis dizer. Então, eu vou repassar novamente, de forma rápida, também para não cansar muito os senhores, o que eu quis dizer com cada uma das qualificadoras. A doutora fala sobre o motivo torpe. O motivo torpe foi o ciúme. Eu usei um livro de um advogado de fato, o doutor Erato é advogado, é um dos advogados mais citados nos julgamentos do STJ, foi meu professor na faculdade, é professor da Universidade de Ribeirão Preto, e escreveu esse livro. De fato, ele é um advogado. Mas o que ele diz naquela parte que ele li para os senhores? Que o ciúme, por si só, não é motivo torpe. Então, não é todo crime que tem ciúme, que tem a presença do ciúme, que configura motivo torpe. E aí eu trago para os senhores uma versão que eu acredito de fato, que, além do ciúme, o Reginaldo passou por uma extrema humilhação. Eu já relatei para os senhores. Por que não chamou essa pessoa para ser testemunha? O Reginaldo não sabia onde ela morava nem em Santa Rosa. Imagina no Maranhão. Como que a gente vai achar essa pessoa no Maranhão para ser testemunha? E por que eu estaria mentindo a respeito disso? Então, a doutora fala assim, esse crime especial é mais grave. Então tem que ter um motivo todo. Só que o feminicídio já é um crime mais grave e especial. E eu já reconheci que houve um feminicídio. Então, o motivo torpe, que eu defendo que não houve, é porque eu acredito que, na análise da construção fática da história, porque o crime não é só o momento que ele acontece. Aquilo ali é a consumação do crime. Aquilo ali é a finalização do crime. O crime, ele nasce com todas as circunstâncias periféricas do crime, que culminam com aquele fato. Em especial, o crime de homicídio.
Quem acorda de manhã e fala, vou matar uma pessoa? Não sei se seja um psicopata, né? Mas ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou matar alguém. Então, a configuração desse crime exclui o motivo todo. Por quê? Por toda essa humilhação que ele passou, todos esses problemas que ele teve, essa pessoa criando a cabeça dele, o local que ele vive, o ambiente que ele está inserido, o ambiente cultural, o ambiente econômico que ele está inserido, levaram ele a cometer esse crime. A doutora disse que eu falei que ele não matou porque ele não falei isso. Porque se eu achasse que ele não matou porque ele quis, eu teria sustentado a lesão corporal seguida de morte, sustentando um homicídio que presume que ele quis matar. O que eu quis dizer é que não foi só o ciúme e nem só o sentimento de posse. E foi essa humilhação que, de fato, ele recebeu que levou ele a cometer esse crime. E tem até uma questão que eu queria apontar para os senhores, que a doutora fala o seguinte, na semana anterior, eles tiveram uma briga e ele pegou mensagem do rapaz no celular dela. E ele não matou ela. De fato. Isso só comprova o que a defesa está falando. Que não foi só o ciúme. Porque se a intenção dele era matar somente pelo ciúme, onde era mais fácil ele matar ela? Dentro de casa, nessa discussão, ou na rua? Um dia que os dois estavam com roupa de trabalho, indo trabalhar. Ele está com roupa de trabalho, com garrafão, que demonstra que ele não saiu de casa com a ideia. Eu vou lá para matar. A moça filmou ele a noite inteira, teve essas mensagens, essa questão, essa humilhação, ele viu ela, e aí naquele momento, de fato, surgiu a intenção homicida que eu não nego. Eu não nego que ele matou. Mas entendem como que a qualificadora, ela demanda a análise, é muito complicado, porque o motivo, ela demanda a análise de quem é o réu e como o réu pensa. Os motivos que nos levam a fazer qualquer coisa, motivos que me levam a comprar um carro não são os mesmos motivos que levam a escolher o carro. Porque o motivo está dentro da gente. Mas analisando a circunstância, tanto as circunstâncias do dia do fato, quanto as brigas e as circunstâncias deles anteriores aos fatos, demonstram que não é só o ciúme. Porque se fosse só o ciúme, ele tinha matado ela em casa no dia que eles brigaram, que ele descobriu a traição. Mais uma vez, por falar da traição, eu não quero desqualificar a vítima. Em nenhum momento eu falei mal da vítima, eu não sigo nunca por esse caminho. Mas a traição é comprovada. Porque a Elaine falou aqui. Foi por causa de motivo de traição. Ela era fogo, né? A Elaine falou aqui. Então a traição existiu. Por que é importante falar isso? Não porque eu quero falar mal da Bianca. Bianca tem direito. Qualquer mulher tem o direito de se relacionar com quem ela quiser. Mas é importante falar isso para que nós entendamos o sentimento que ele tinha naquele momento. Sentimento de humilhação, sentimento de estar diminuído, e ela estar se relacionando com o supervisor dele de trabalho, que ele tinha acabado de ser demitido, a preocupação de como que ele ia pagar os móveis que ele comprou no nome da mãe dele. Todos esses são motivos periféricos que levaram ao cometimento do crime, que essa defesa entende não configurar o tipo todo. Tá? E se fosse só o ciúme, como a doutora falou, só o ciúme, mais nada, poderia ser o motivo todo. E o fato de que o crime chocasse a sociedade não significa que por si só também é motivo todo. Porque tem crime que, quando a imprensa noticia choca a sociedade, chega no número real de seu vida. Então, quem julga são os senhores que são juízes. E quem tem que decidir se esse crime é motivador ou não são os senhores da nossa sociedade. Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar essa questão técnica, que os senhores tenham entendido o ponto de vista da defesa. A doutora falou que a gente não tem que ter pena dele, da família dele. Não tem que ter pena porque ele está vivo e ela morreu. Primeiro, eu não quero que os senhores sintam pena dele.
Ele era um homem de 42 anos, tem uma história, e tem é o pior sentimento que a gente pode sentir de alguém. Segundo, em nenhum momento eu comparei a situação dele com a situação. Eu digo que a situação dela é muito pior dos filhos dela também. E os filhos dela também. O que eu pedi? Pedi justiça. E justiça é analisar o que aconteceu, da forma que aconteceu, e dar a cada um aquilo que é devido. Talvez a justiça dos homens não seja capaz, em nenhum fato, nenhum crime, de ser de fato uma justiça. Mas é o que nós temos como sistema de justiça. E é o que nós temos que buscar aperfeiçoar. Agora, se a gente não consegue aperfeiçoar, não é justo querer imputar um fato que não existe, uma qualificadora que não existe, em busca de aperfeiçoar um sistema de justiça que é falho. Então, a doutora ela tenta de todas as formas fugir do argumento da pena, né? Ela fala que não é por causa da pena, que ela não está sustentando a qualificadora por causa da pena, mas no final ela volta e fala: daqui 6 anos ele vai estar na rua. Primeiro, que tem uma modificação importante na questão da saidinha, do regime aberto, que trata de crimes hediondos, que está em tramitação no Congresso Nacional, que provavelmente ele não vai ter direito a saidinha. Provavelmente. Então, é mais um argumento motivo para levar os senhores a aplicar a pena alta. Provavelmente ele não vai ter direito. Mas ainda. Independente se ele tiver, se ele não tiver a saidinha, é a legislação que nós temos. Agora, é justo querer imputar fatos que não estão presentes no processo para tentar um aumento de pena a qualquer custo? Então, rebatendo isso em relação ao motivo torto. Tem julgados também, tá? A doutora falou que tem julgados que falam que o ciúme é motivo torto, mas tem julgados também, inclusive do STJ, no habeas corpus de Minas Gerais, 123.918, que fala exatamente o que está naquele livro. O ciúme por si só não é motivo torto. Então temos que analisar o contexto de tudo aquilo que foi tratado. Agora vamos falar da questão do meio cruel. A doutora vem e fala o seguinte, ela leu lá, que o meio cruel é aquilo que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima ou revela uma brutalidade fora do comum. Então vamos analisar o fato do original. E a doutora fala o seguinte, que o perito não tem como apurar de maneira médico-legal se uma facada foi dada de manhã, a outra de tarde e a outra de noite, se essa pessoa passou por tortura. Porque é uma falácia. Quem entende de medicina legal sabe que, com base no ferimento, o perito consegue atestar o tempo que aquele ferimento existe, o perito consegue atestar quanto tempo de morte o corpo tem, o perito consegue atestar se houve tortura, se não houve. Essa questão de que não há elementos é porque o perito não observou elementos de sofrimento exacerbado desde a qualidade excessiva. E aí, coloca para mim, acho que é a 65. Eu vou ler de novo para os senhores. Aí, tá bom. Então, ele concluiu que a morte morreu. Eu vou até ler a conclusão lá. Conclusão. Põe o mouse em cima. Isso. Concluímos que a morte ocorreu de maneira violenta, tendo como mecanismo ferimento pérfuro-incísio em tórax com lesão cardíaca, direta e hemorragia aguda após agressão por meio de arma branca. Isso tudo o perito concluiu na análise do corpo. E o quarto,
não quanto ao fogo, asfixia, explosivo e veneno, e sem elementos quanto aos demais. O que significa sem elementos quanto aos demais? Que não tinha elemento médico legal, perito do Estado. Não tinha elemento médico legal que comprovasse sofrimento exacerbado e brutalidade excessiva. E sim, quando tem, o perito coloca no laudo. O perito tem a possibilidade de analisar se houve o sofrimento exagerado e a brutalidade excessiva. E aí, eu peço desculpa para os senhores, que eu vou ter que mostrar o vídeo mais uma vez para os senhores, porque eu quero explicar para os senhores, em relação ao meio cruel, a questão da brutalidade excessiva. Crimes passionais geralmente possuem brutalidade excessiva. Tá, o segundo vídeo? Pode ser o segundo. E eu não fujo das provas do processo. Eu não tenho problema nenhum de mostrar o vídeo para os senhores. Pode colocar, Denilson. Eu quero até o final, tá? Tá. Já está em andamento. Tá. Então, o Reginaldo chega, a Adriana sai. Eu não entendo, igual a doutora que ele falou com ela, eu entendo que ele falou com a Bianca, mas tudo bem, se tiver um entendimento diferente, ele conversa com ela. Aí é o momento que ele tira a faca, dá uma facada, ela corre. Eu quero que deixe, Deus, só para eu mostrar uma coisa para os jurados. Eles voltam os dois, observe, que ela morreu naquela rua ali virando, que ela caiu. Ó, ela passa correndo para um lado e ele passa correndo para o outro. Não tinha ninguém na frente. Por que eu acho importante o senhor? É triste esse vídeo, mas por que eu acho importante o senhor assistir o vídeo? Porque só o fato dela estar debilitada, ela passar correndo para um lado da rua e ele passar correndo para o outro lado da rua, já demonstra que ele não tinha o objetivo, a intenção de causar sofrimento exacerbado e nem brutalidade excessiva. Por quê? Crimes com brutalidade excessiva, que constituem um meio cruel, geralmente são crimes passionais mesmo. Crimes que são cometidos principalmente homens contra mulheres. Por quê? Porque o homem está com ódio tão grande da mulher, que ele desfere 10 facadas na mulher. Que ele desfere facadas no rosto da mulher, para desfigurar essa pessoa. Que depois da pessoa morta, como já teve casos de Santa Rosa, ele continua a agredir, porque demonstra brutalidade excessiva. Nós tivemos um caso que teve julgamento recente aqui, que graças a Deus a vítima não morreu, mas foram desferidas 14 facadas na vítima. Demonstra brutalidade excessiva. O Reginaldo, ele desferiu 3 facadas na vítima. E tinha a possibilidade de continuar a esfaqueá-la. Porque quando ela corre e sobe a rua, não tinha ninguém na rua ainda. Ele poderia seguir ela e continuar com brutalidade excessiva golpeando. Então, a defesa entende um compromisso com a verdade, diferente do que a doutora disse, que não houve meio cruel. Porque o perito disse que não há elementos para comprovar o meio cruel, porque as provas do processo não demonstram que houve o meio cruel. Vou dar exemplo para os senhores de crimes famosos que houve brutalidade excessiva. O caso da Suzana e do Cristóvão. Ali houve brutalidade excessiva. Bateram na cabeça do pai os irmãos Cravinhos, que cometeram o crime, bateram na cabeça do pai e da mãe da menina, até ter um traumatismo craniano, desfiguração da face. Isso é brutalidade excessiva.
O Reginaldo agiu com o fim de matar, e eu não nego. Esse fato dele ter parado de esfaquear e correr, se eu não tivesse compromisso com a verdade, eu poderia falar que ele são desviando. Mas como eu tenho, eu estou trazendo o que eu entendo ser o correto no processo. Ele poderia, sim, continuar confiando. Ele poderia, sim, ter, depois da primeira facada, derrubado ela no chão e agredido ela com brutalidade excessiva. Então, ele usou, e aí é uma frase que soa estranha, mas ele usou somente os meios necessários para atingir o fim, que era o homicídio. Ele deu 3 facadas e correu. Então, não há sofrimento excessivo da vítima e não há brutalidade excessiva. Por isso, a defesa pede, mais uma vez, os senhores que retirem essa qualificadora do meio cruel. A outra qualificadora é a da surpresa. E aí eu quero explicar para os senhores novamente, porque é o que eu falo. Só finalizar com uma frase da doutora, que eu achei muito interessante em relação ao laudo. Que o perito trabalha preto e branco. De fato, ele trabalha preto e branco. Se ele tivesse entendido que havia elementos para configurar o meio cruel, ele teria colocado o erro. Não sou eu que estou falando, é o perito da Polícia Técnico-Científica, que, inclusive, os nossos peritos do Estado de São Paulo são os melhores do Brasil. Ele disse que não há elementos do meio cruel. Em relação à surpresa, que a doutora disse que não teve surpresa. O que eu quis dizer com surpresa? E eu tinha dito que não teve surpresa. Novamente, eu vou explicar com medo do senhor não ter entendido. Eu disse que todo crime de homicídio presume-se uma surpresa. Se não houvesse nenhuma surpresa, não haveria o crime. O crime não ocorreria. E que, nesse caso, não houve a surpresa necessária para aumentar a pena e aplicar essa qualificadora. Por quê? Porque o legislador entende essa surpresa como uma surpresa especial. Uma surpresa além da surpresa necessária para o cometimento do crime. E aí a doutora vem e fala o seguinte: ela tinha uma medida protetiva, então ela não esperava que ele poderia cometer esse crime. Então, peraí, uma mulher que tem uma medida protetiva, ela não espera que e não estou falando a culpa nela, estou falando de sentimento. Ela fica mais segura com a medida protetiva? Eu acho que é o contrário. Ela não fica mais atenta. Uma mulher que tem uma medida protetiva, ela não fica mais atenta o ex-companheiro. Então, o fato dela ter uma medida protetiva ser usada para falar que foi uma surpresa para ela que ele poderia agredi-lo, eu acho que não faz sentido. Porque o fato de ter uma medida protetiva, na verdade, a deixa mais atenta contra o original. Então, essa surpresa, além do esperado, não existe. No vídeo eles estão de frente. Roda o vídeo mais uma vez, aquele mesmo vídeo, fazendo um favor. Prometo que é a última vez que eu mostro esse vídeo para os senhores. No vídeo eles estão um de frente para o outro. Ela observa quando ele faz o movimento de pegar a faca. Infelizmente, ela toma a primeira facada e corre. Mas não há uma traição, uma emboscada, uma surpresa além da esperada no crime de homicídio. Olha, vamos observar o momento que ele chega. E eu só estou mostrando assim, esse vídeo não é bom para a defesa. Eu só estou mostrando para os senhores porque eu estou trabalhando com a verdade nesse processo. Olha, eles conversam. Observe o movimento deles. Eles estão conversando. Olha o tempo que eles conversaram. Ele faz o movimento, ela até se afasta e depois ela corre. Então, houve uma surpresa? Houve. Mas houve uma surpresa, além da esperada para um crime de homicídio, capaz de aumentar a pena nos termos do que a lei exige? Não.
eles estavam de frente um para o outro, conversando um com o outro. Ela tinha uma medida protetiva, ela poderia prever que ele ia fazer algo contra ela. E aí isso tira a surpresa da qualificadora. Então, por isso que a defesa sustenta isso. Não é que a defesa não tem compromisso com a verdade, ao contrário. Não estou trazendo nada para os senhores que eu não mostro. Qualquer outro advogado evitaria mostrar esse vídeo para os senhores tantas vezes quanto eu mostrei, porque esse vídeo é horrível para ele. Mas eu quero que nós cheguemos num ponto comum de justiça. E o que é o ponto comum de justiça? Não é a absolvição, não é uma pena extremamente baixa, mas também não é uma pena, igual a promotora pediu, que inviabilize totalmente qualquer possibilidade de ressocialização, de recolocação dele em liberdade, porque não é esse o objetivo da pena. A doutora volta a falar, ela fala que o argumento dela é jurídico, mas no final ela volta a falar no argumento da pena, da saidinha, que a pena vai ser baixa, que a pena vai morrer, que ela não tem essa oportunidade de fato. Mas assim, ó, nós precisamos, ao fazer justiça, que é o que nós vamos fazer hoje, independente do resultado, que os juízes são os senhores, ao fazer justiça, nós precisamos refletir qual que é o objetivo da cadeia. Qual que é o objetivo da pena. Para que a gente não dê pouco, mas também não dê uma pena muito alta, sem a necessidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai aplicar uma pena em alguém, em qualquer processo, isso a gente aprende na faculdade de direito, é que a pena tem que ter uma finalidade. Qual que é a finalidade da pena no direito brasileiro? Primeiro, evitar que outros fatos como esse aconteçam. Então, se eu chego aqui e sustento que foi um homicídio simples, que ele tem que pegar 6 anos, e os senhores vão lá e falam, não, é verdade, 6 anos está bom. Isso não vai desestimular outras pessoas a deixar de cometer esses crimes. 6 anos é uma pena pequena. Por isso que o legislador entendeu que, no caso do feminicídio, deveria se dobrar a pena do homicídio. Para começar com 12, ele vai pegar mais, porque ele é incidente, tem outras questões judiciais. Tem a questão do descumprimento da medida protetiva, vai pegar mais que 12 anos. Então, o primeiro objetivo da pena é reprimir, para que esses fatos não aconteçam. Eu acredito que a pena do feminicídio é suficiente para reprimir que outros fatos desses não aconteçam. E o segundo objetivo da pena é a ressocialização. É devolver essa pessoa para a sociedade, o criminoso para a sociedade, com a possibilidade de ele voltar a ser um cidadão. Então, a saidinha, todas essas questões que a doutora Luz faz parte dessa reconstrução, embora na prática nós sabemos que muito disso não acontece por conta das situações da cadeia, mas faz parte dessa reconstrução do ser social. Porque se não fosse necessária essa reconstrução do ser social, essa ressocialização, essa devolução da cidadania, é fácil continuar sem convertido. E não é isso que nós queremos. Então, esse argumento de que a pena é pouca, Bianca morreu e ele vai ver as filhas, esse argumento não cabe na nossa sociedade. Porque nós instituímos, enquanto sociedade, uma forma de justiça que envolve a prisão, uma pena justa, e a recolocação dessa pessoa na sociedade. Isso nós decidimos, enquanto cidadãos, quando elegemos nossos representantes, seria assim. Então, enquanto for assim, enquanto não houver no Brasil prisão perpétua, pena de morte, é assim que o nosso sistema de justiça é. E é isso que eu peço para os senhores, para que nós possamos fazer justiça, dando a original daquilo que lhe cabe, aquilo que é devido, que é uma pena de homicídio qualificado pelo feminicídio. Um aumento de pena pelo descumprimento da medida protetiva. Ele volte, hoje eles vão voltar para a cadeia, as filhas dele vão voltar para casa sem o pai. Mas que dê a possibilidade de que se faça justiça, e se o sistema de justiça permite que ele seja recolocado em sociedade, isso vai ter esse
Esses argumentos emotivos não são argumentos jurídicos. Eu tentei trazer para os senhores, dentro do que eu entendo da lei, os argumentos jurídicos, para mostrar que essas qualificadores não estão presentes. Em relação à ameaça, também, eu entendo que ela não está presente, mas é o que a doutora falou. É um crime. Se eu quisesse ganhar a confiança das pessoas por ganhar, eu podia pedir para condenar ele na ameaça, porque é o que vai fazer menos diferença na pena dele. Acho que é 3 meses a 1 ano de ameaça. Então não faz diferença nenhuma. Mas eu entendo que ele não ameaçou Adriano. Eu não consigo visualizar essa ameaça. Então, eu peço para os senhores para que também votem não no crime da ameaça. Então, eu não vou ocupar 1 hora. Eu acho que eu já falei tudo que eu deveria falar. Já rebati os pontos que a doutora promotora apresentou. Só vou repassar brevemente para os senhores os quesitos. Nem vou ler todos, só para a gente ter uma noção geral. Porque, assim, mais do que fazer o que a defesa quer, porque isso não cabe à defesa, isso aí é os senhores que vão julgar na íntima convicção, com aquilo que acreditam ser justo. Eu quero só que os senhores tenham entendido o que a gente tem para passar, dentro das minhas limitações, da minha oratória, que os senhores tenham entendido. Então, eu vou repassar só mais uma vez. Primeiro quesito, da materialidade. Se a Bianca morreu no dia 15 de agosto com golpe de Estado. Tanto eu quanto a doutora, entendemos que sim. Então, os senhores respondam sim. Segundo quesito, se for o Reginaldo cometeu esse crime, tanto eu quanto a doutora, o Reginaldo mesmo confessa, entendemos que sim. Então, pedimos que os senhores respondam que sim. O Júlio absolve o acusado, fica a critério dos senhores, é o que eu falei. Esse quesito é um quesito genérico, o senhor não precisa justificar. Se eles tiverem pena dele, eu não quero que tenha, mas se tiverem que absolver, sim, mas eu peço que não. Ele pague pelo crime que ele cometeu, porque é a mensagem que nós vamos passar para a sociedade de Santa Rosa. Agora, aqui começam as nossas discordâncias com o Ministério Público. Foi praticado por um motivo torto, porque ele tinha ciúme, não aceitava o fim do relacionamento, tinha sentimento de posse. Aqui eu peço que os senhores respondam que não. Que não foi só isso. Porque a análise do comportamento dele tem que levar em consideração o que ele passou para saber se esse crime é abjeto, nojento, capaz de aumentar a pena dele. Então, o sentimento de humilhação, o sentimento de constrangimento, a tristeza, a confusão mental contribuíram, além do ciúme, para que ele cometesse esse crime. E isso não é motivo torto. Então, peço que o senhor respondam que não. Meio cruel. Foi cometido meio cruel? Peço que os senhores respondam que não, porque o perito disse que não foi, que não tinha elementos para configurar o meio cruel. E eu expliquei para os senhores porque eu acho que também não foi meio cruel. Com recurso que dificultou a defesa da vítima, também peço que os senhores que não, que é o que eu expliquei. O recurso que dificultou a defesa da vítima demanda uma dificuldade de defesa, uma surpresa maior do que a própria polícia que está acontecendo nesse caso concreto. Do feminicídio, acho que o senhor responde que sim, ele reconhece que houve feminicídios. E em geral também ninguém nega que houve feminicídio. O que foi praticado o descumprimento de medida protetiva? Sim, ela tinha medida protetiva. Até por isso que a defesa entende que não houve a surpresa exacerbada, porque ela tinha medida protetiva. Ela sabia. Inclusive, a doutora fala, uma coisa que não tem nos autos, que o Reginaldo não assume, mas a doutora fala que ele foi. Desculpa, tem nos autos no depoimento do Adriano, não tem assim, outras provas. Que o Reginaldo estava nos bares falando que ia matar a Bianca. Eu não acredito nisso, ele me falou isso, mas se isso for verdade, tira ainda mais essa qualificadora do recurso que foi para defesa da vítima. Porque ela já sabia que ele estava falando com ele. Então era esperado que ele poderia cometer isso. Então não aumenta a pena, porque não foi uma emboscada, uma traição, não foi um recurso além do normal. E por fim, em relação ao crime de ameaça, a defesa pede para os senhores que decidam que não houve esse crime, porque não vê elementos do crime de ameaça.
Mais uma vez eu agradeço, não vou ocupar todo o tempo, sei que está todo mundo cansado, e nós, espero que tenha sido claro, e mais uma vez eu peço, o Tribunal do Júri é uma oportunidade de julgar o igual, julgar o semelhante. E julgar o semelhante é uma coisa muito difícil. O meu trabalho de advogado, me entender, é muito difícil, principalmente pela repercussão do crime, mas o trabalho de julgar também é. Eu acredito que seja mais difícil ainda. Então, eu peço para os senhores que julguem com justiça e se coloquem no lugar do Reginaldo. Como os senhores gostariam de ser julgados se ele tivesse essa situação? É isso que eu peço, eu agradeço novamente, agradeço a doutora pela cordialidade, é um prazer trabalhar aqui com a doutora, agradeço a todos e a defesa finaliza. Obrigado. Viu?